Espírito Santo de Deus, oh Deus Todo-Poderoso, cremos em Ti, meu Deus, cremos em Ti. Que você possa crer nisso, querido. Creia nisso. Creia que você foi escolhido pelo Senhor. Porque senão você vai ver dias e dias e dias após dias e você não vai ter uma experiência marcante na tua vida com o Senhor. Deus quer transformar a tua vida. Amém. Amém. Pode se sentar. Que bom que você está aqui, né? Se quiser ligar as luzes ali, amor, pode ligar. Pode pedir para um dos meninos ligar. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Não era nem essa palavra que eu ia compartilhar, queridos. Mas eu estava mais cedo aqui, eu estava orando. Cheguei, acho que era 5h40, 6 horas, eu acho, no máximo. Enquanto eu estava arrumando aqui, montando ali, deixei pouca cadeira assim mesmo, que é para todo mundo sentar assim, ó, juntinho. Ainda tem cadeira aqui na frente, aí os meninos chegam e sentam lá atrás. Mas não tem problema não. Quem quiser, os meninos vão vir dali e vão sentar aqui na frente. E eu estava orando e essa palavra veio ao meu coração. Sabe o que nós precisamos desejar em Deus, queridos? É desejar que o reino dos céus, o reino de Deus, venha sobre nós. E esse reino é implantado aonde? É implantado aqui, ó, no nosso coração, que é o altar para o Senhor. O altar conta, isso aqui conta muito, o altar sim, físico, mas o principal altar onde o reino de Deus tem que ser implantado é nos nossos corações. Se o reino de Deus não estiver implantado nos nossos corações, nós vamos viver uma grande mentira. E vamos ser enganados por Satanás. Então, queridos, eu quero ler um texto com vocês aqui. Ele é pequeno, é conhecido. Mas antes de eu entrar nele aqui, eu quero ler os dois textos em Eclesiastes. Um é no capítulo 5. No capítulo 5 e o outro é no capítulo 11. No capítulo 5, não sei se você já achou aí, do versículo 1 em diante, diz assim, isso aqui está na NVT, tá? Que é a linguagem, nova versão transformadora. Quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção. Age mal quem apresenta oferta a Deus sem pensar. Não se precipite em fazer promessas nem em apresentar suas questões a Deus. Afinal, Deus está nos céus e você na terra. Portanto, fale pouco. Do excesso de trabalho vem o sonho agitado. Do excesso de palavras vem as promessas do tolo. O que o sábio Salomão está falando aqui nesse livro? Ele está falando que quando a gente vem à casa de Deus, a gente tem que ter um certo cuidado. E aqui para mim, o principal cuidado que nós temos que ter, querido, é a motivação do meu coração. Qual é a motivação do teu coração? O que é que te motiva a estar na casa de Deus? O que é que te motiva a orar a Deus? O que é que te motiva a buscar o Senhor? Qual é a intenção do teu coração quando você fala assim, eu preciso orar ao Senhor, preciso me render a Deus e orar a Ele por determinada situação? Qual é a motivação? Porque a motivação daquilo que está aqui, querido, como eu falei semana passada, muitas vezes nós não sabemos orar, né? Muitas vezes a gente quer ter palavras bonitas para orar, eu vou orar, mas eu quero ter palavras bonitas, né? Quando a gente pede para alguém orar, ora lá, não sei orar.
Orar é falar com o Senhor. É um diálogo. Não é um monólogo. Monólogo é que fala sozinho. Oração é um diálogo. É com uma outra pessoa. E se você não entende isso, então fica difícil de você orar. Se nós não entendemos isso, então nós temos dificuldade para orar. Mas o fato é que, qual é a motivação que está no meu coração quando eu venho buscar o Senhor? Quando eu entro na presença de Deus, qual é a motivação? É só porque eu quero sair de uma situação? É só porque eu quero melhorar de vida? É só porque eu quero... eu não quero que meus filhos saiam das drogas. Quero que meus filhos saiam da bebedeira. Quero que meu marido, quero que a minha esposa, quero que meus parentes. É só por isso, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ser abençoado. Se essas são as motivações que nos movem a buscar o Senhor, querido, então nós podemos estar com um problema. Podemos ter um sério problema, porque as nossas motivações, aquilo que está aqui, vai determinar como nós vamos nos comportar. Não só na casa de Deus, não só aqui dentro, mas principalmente, eu diria, fora daqui. E quando a gente está fora daqui, é que o nosso testemunho tem que ser realmente reto, certinho diante do Senhor. Porque, querendo ou não, querido, as pessoas olham para nós. As pessoas sabem. E como eu falei semana passada, nós somos o sal da terra. E se eu sou o sal da terra, eu tenho que gerar sede nas pessoas. Porque para mim é uma das características também do sal. E que faz com que a gente possa buscar o Senhor. Se eu tenho sede, eu vou tentar matar essa sede em uma fonte. Concorda comigo? Quem está com sede, ele vai procurar matar a sede. E a fonte que mais nós temos que buscar quando essa sede vem é o Senhor. Então aqui Salomão, ele fala, sabe, queridos, algo interessante. Eu ia falar dos conselhos de Davi para Salomão, quando Davi estava morrendo. Então tenha cuidado quando você vir para a casa de Deus, que a tua motivação sempre seja a expectativa maior é de se encontrar com o Senhor. Não é se encontrar aqui com os homens, com o ser humano. Que você venha sempre com a expectativa de que Deus vai falar ao teu coração e a tua vida vai ser transformada justamente naquela área que tu está precisando. Porque se você não tiver essa motivação no coração, então provavelmente aquela palavra naquele dia não vai transformar. Tem a próxima. Na próxima semana, Deus, é melhor você estar toda semana perseverando até entrar realmente no teu coração e a tua vida ser mudada, do que você não está. Mas a motivação, quanto mais rápido nós entendermos isso, a transformação vem mais rápido. Mais nós somos transformados. Mas eu quero entrar aqui na palavra, no capítulo 11. No verso 7. Verso 9. Não é no verso 7, não, verso 9. No mesmo livro de Eclesiastes, tá? Diz assim, jovem, posso ouvir amém? Posso ouvir amém? Específico para jovem. Não pense que a Bíblia é um livro velho, porque a Bíblia não é um livro velho. A Bíblia é um livro para jovem. Amém? Amém? Esse amém aí não convence não. Esse amém aí está meio devagar. Jovem. Dá um outro amém. Vamos tentar mais uma vez. Jovem. É isso, querido. Tem que, sabe? Agita. Deixa aí agitar as águas dentro de ti. Jovem, alegre-se em sua juventude. Aproveite cada momento dela. Faça tudo o que desejar. Não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer. Não se preocupe com coisa alguma. E mantenha o corpo saudável.
Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido. Sabe, queridos, aqui Salomão aqui, ele estava no fim de carreira. Você sabe que Salomão foi o rei mais próspero que existiu na face da terra, na história de Israel e durante todos os reinados. A Bíblia diz que não houve nenhum rei semelhante a ele em prosperidade. A Bíblia diz que não houve nenhum rei como ele em sabedoria. Não houve rei antes dele, não haveria rei depois dele. E Salomão, quando ele assumiu o trono, ele tinha 12 anos. 12 anos de idade. E aqui Salomão já estava caminhando para o fim da sua vida. Diz a palavra que Salomão, enquanto ele reinou sobre Israel, Israel teve paz. Israel não teve guerra com ninguém. Todas as fronteiras, houve descanso, houve prosperidade. Os servos de Salomão no seu palácio viviam bem demais. Bem demais. Sabe, ao ponto de reis, caravana chegar, a rainha de Sabá mesmo chegou diante de Salomão, quando viu tudo como viviam os servos, como viviam os empregados, como ele vivia ali, ficar perplexa. De tanta prosperidade, de tanta sabedoria que Salomão tinha. Mas aqui no final da vida dele, caminhando para o final da vida dele, ele dá um conselho para os jovens. Porque ele foi jovem. Como eu disse, ele assumiu o reino com 12 anos de idade. E aí você pode pensar assim, será que era? Foi, querido. O curioso não é pensar se era. Será que foi verdade? Não, o curioso não é isso. O curioso é Deus permitir que uma criança de 12 anos de idade se tornasse rei sobre uma nação. Sabe para quê? Para mostrar que nós não somos nada. Porque se ele coloca um homem formado, um homem que já soubesse como lidar com as situações, provavelmente não ia saber como lidar com Israel. E Salomão foi escolhido justamente com 12 anos para Deus falar assim, mostrar assim, eu é que capacito aquele que eu escolho. Eu é que dou a sabedoria para caminhar todos os dias. Eu é que dirijo a vida dele. E Deus capacitou Salomão de uma forma tão sobrenatural, que você vai olhar a Bíblia, você vai ver a história de Salomão. Até hoje todo mundo procura aí, né, as minas do rei Salomão, né? Ninguém nunca achou. De tão próspero que era, porque o povo só estava ligado na riqueza. Mas Salomão, ele dando um conselho para os jovens, ele fala a respeito disso. Quando ele começa esse livro de Eclesiastes, ele começa falando que tudo é vaidade. Tudo é como correr atrás de bolhas de sabão. É como correr atrás do vento. Sabe, o homem vive numa loucura tão desenfreada, e principalmente hoje, os jovens hoje, vivem uma loucura tão desenfreada que não consegue perceber isso, não consegue entender isso, não consegue se ligar naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus quer fazer no nosso meio, naquilo que Deus está fazendo na terra. Querido, está muito próximo à vida de Jesus, você sabia disso? Você viu como é que está lá na Europa? A onda de calor, querido. Quente, quente e quente. Na Europa. 45 graus, querido. Você já imaginou? Aonde os países geralmente é frio, 45 graus de calor, querido. Você não acha que tem alguma coisa estranha? Não acha que tem alguma coisa diferente? Existe, querido. E aqui ele fala, jovem, alegre-se em sua juventude. E tem um ponto de exclamação. E aí ele fala mais, aproveita cada minuto. Não te preocupa com nada não. Pode viver a vida do jeito que tu desejar. Aquilo que tem uma outra versão que diz aquilo que a tua alma desejar, dá para ela. Só que tem, porém, uma coisa. Vai chegar a hora que Deus vai te cobrar tudo que tu fez. E se tudo que tu fez
não agradou a Deus e não glorificou o nome de Deus, aí vai ser um problema. Aí vai ser muito sério, porque tudo que nós fizermos aqui na terra, querido, tem que ser para a glória de Deus. Se glorifica o nome de Deus, se exalta o nome de Deus, independente do nível de guerra que nós vamos enfrentar daqui para frente, querido, pode ter certeza que Deus vai te guardar. Porque se as nossas atitudes são para glorificar o Senhor, então com certeza Ele vai nos guardar. Agora, se as nossas atitudes, tudo que nós fizermos for somente para o nosso ego ser alimentado, para o nosso eu, então, querido, não vai glorificar o nome de Deus. E aí não tem como nós darmos a legalidade para Deus nos guardar, nos proteger. Agora, quando nós entendemos isso, nós passamos a viver de uma forma diferente. Você precisa entender, jovem, que Deus te escolheu. Posso ouvir amém? Ele vai te capacitar para você viver um novo tempo nessa terra. Um tempo debaixo de grande prosperidade, ainda que venha a guerra. Amém? Amém, querido? Não fico com medo do que está acontecendo aí, não. Não fico com medo, não, porque o negócio vai pegar, vai ser sério. Vai começar a pegar. Daqui a alguns dias, queridos, tem empresas fechando. Não tenha dúvida disso, não. Que com tudo que está acontecendo, daqui a pouco, se as empresas começarem a fechar, grandes investidores começarem a sair do Brasil, e já está acontecendo, o mercado está abalado. Não sei se você viu, de ontem para hoje, o dólar disparou. Não sei se você acompanha isso. Você precisa acompanhar essas coisas para ficar antenado àquilo que está acontecendo. Por causa de duas declarações. E aí o dólar disparou, a bolsa caiu, os investidores começam a tirar dinheiro do país. É assim que funciona, querido. E aí as coisas começam a ficar difícil. E ainda nós confiamos naquilo que nos sustenta, né? Aquilo que nos dá segurança, aquilo que nos mantém firme, né? Nós confiamos, mas a partir do momento que nós tivermos que andar pela fé, querido, aí vai ser o grande X da questão. Só que quando a nossa motivação está em Deus, a nossa motivação é correta, Deus vai nos proteger, nos guardar de todo mal, vai nos guardar de toda situação embaraçosa, porque a nossa motivação sempre vai nos levar para Ele. E isso nos torna, sabe, nos capacita para viver um tempo de prosperidade, paz, de crescimento espiritual. Estou falando de prosperidade aqui, não é dinheiro, querido, não estou falando de dinheiro, estou falando de prosperidade em Deus, crescer na direção do Senhor, porque é Ele que é a nossa segurança, é Ele que nos sustenta o tempo todo. Se Deus tirar o fôlego de vida, já era. Simplesmente Deus tirar o oxigênio do nosso nariz, querido, do nosso órgão, já era. Já foi, a gente não pode fazer nada. E quando a nossa motivação está correta, nós vivemos os princípios da forma correta, nós vivemos de forma adequada, nós passamos a ter uma visão clara de tudo. Quando a nossa motivação em Deus não é simplesmente aqui como ele falou, um conselho que ele deu. Salomão deu esse conselho para alertar o jovem, para nos alertar, dizendo, saiba que tudo que você fizer, se não estiver de acordo com a vontade do Pai, a vontade de Deus, vai chegar o momento que você vai ter que prestar as contas. Você vai ter que prestar conta com Ele. Você vai ter que sentar diante dEle, e aí Ele vai te perguntar, e aí, qual vai ser o argumento? O que eu vou fazer? Será que eu busquei atrair o reino de Deus? Será que todas as vezes que eu entrei na presença de Deus, eu falei, Deus, venha o teu reino, assim como está escrito no Pai Nosso. Pai Nosso, quando a gente ora o Pai Nosso, querido, não é uma repetição vã, não é uma reza. Pai Nosso é, sabe, não sei se você olha dessa forma, mas é a expressão de alguém que quer estar conectado ao reino, ao Pai. Por isso que é Pai Nosso, não é Pai meu, é nosso. Deus quer, sabe, sempre que esses filhos estejam em comunhão. Por isso que diz, Pai Nosso que estás nos céus, venha ao teu reino.
Então, esse tem que ser o desejo dos filhos, quando se reúnem para adorar o Senhor. Não importa se é na célula, não importa se é numa diversão, não importa se é um momento de comunhão, não importa qual seja o momento é para você, Pai nosso, venha o teu reino sobre nós, venha o teu reino, porque aí sim, quando o reino de Deus vem sobre as nossas vidas, nós vamos ter esse entendimento e a nossa vida vai sendo transformada, sabe por quê? Porque nós passamos a nos humilhar diante de Deus. Segundo a Crônica 7,14 diz o que, querido? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se desviar dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só, olha como que uma decisão minha de me arrepender, buscar o Senhor, me humilhar diante de Deus, me arrepender dos meus pecados, buscar a face de Deus, Ele vai ouvir, mas Ele não diz que vai me abençoar. Ele fala isso? Não. Ele fala, eu vou sarar a terra. Por causa de quê? Se o meu povo que se chama pelo nome de Deus, e nós somos esse povo, nós somos esses filhos, e que se não tiver entendimento, sendo jovem, de que tudo que eu fizer, ainda que a minha alma deseje, porque Deus respeita, querido. Deus respeita, sim ou não? Deus sempre vai respeitar, sabe por quê? Porque Deus não fere o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o poder de se tomar decisões. E o livre-arbítrio Deus te deu. Acabou, já era. Deus quer que você ande no pecado? Deus quer que você ande no pecado, querido? Deus quer que a gente sofra? Deus quer que a gente seja castigado? Não. Qual é o pai que quer isso para o filho? Me diga aí, qual é a mãe que quer isso para o filho? Nenhum. Por mais leigo que seja na palavra, ele sempre quer o melhor para os filhos. Porém, querido, Deus respeita por causa do livre-arbítrio. E aqui entra o livre-arbítrio. Aqui Salomão fala, jovem, faça tudo o que você quiser, ande da forma que você quiser, viva a vida sem responsabilidade, viva a vida do jeito que você bem entender, só que saiba de uma coisa, vai chegar um momento que você vai ter que prestar conta de tudo isso. A conta vai chegar. A questão é, vamos estar preparados para pagar essa conta? Não temos como pagar, querido. Não tem como pagar. Porque no momento que nós formos cobrados dessa situação aqui, a gente vai ter um problema muito sério. Muito sério. E aí Deus fala mais ainda. Mantenha o seu corpo saudável. O que será que Deus fala isso, querido? Você para meditar na palavra dessa forma? Tem umas coisas que não faz sentido na Bíblia, não é? Sim ou não? Bíblia não parece que é uma coisa meia louca? Parece que é coisa meia louca, querido. Tem hora que a gente não entende a Bíblia, não faz sentido. Poxa, Deus está falando aqui, e Deus ainda manda eu guardar o meu corpo, eu manter meu corpo saudável. Por que será, hein, querido? Então é muito sério. É muito sério as coisas que Deus fala. E aí, no final ele diz assim, tudo que a gente faz na vida não tem sentido. Não tem sentido por quê, querido? É porque a gente está vivendo uma vida de qualquer jeito? Não, não é isso. Aqui a vida não tem sentido, sabe como que é? É porque quem vive uma vida longe de Deus, essa vida não tem realmente sentido nenhum. Quem vive uma vida que não é conectada ao Espírito de Deus, e aqui eu não estou falando que você tem que estar lá 24 horas orando, você não tem que estar o tempo todo prostrado, não tem que estar o tempo... Não, você tem que ter o teu momento no teu secreto, sim, mas a tua mente tem que estar conectada no Espírito, através do teu Espírito, do Espírito de Deus, na mente de Deus. E como conecta a mente de Deus? Através da palavra. E aí, tudo que você vai fazer, você está trabalhando, você está conectado em Deus. Você está na rua, você está conectado em Deus. Você está trabalhando, está conectado em Deus. Você está falando com alguém da tua escola, está conectado em Deus. Sabe para quê? Para que no momento que alguém também precisar de uma palavra, você tem uma palavra para dar para ela. As pessoas estão desesperadas, querido. Como nós temos falado, você vai ver, esse é o ano 2023, escute isso.
Está gravando, né? Está gravado. Que dia que é hoje? Hoje é dia 19, não é? 19 de novembro de 2022. Nós vamos viver o ano mais poderoso da igreja 2023. A igreja vai entrar num crescimento tão sobrenatural, você vai começar a se escandalizar com as coisas que vai acontecer. As multidões vão chegar, querido. A multidão de jovens vai chegar, amém? E quem que vai ser o canal para essa multidão vir? Quem vai ser o canal, querido? Diga aí. Eu. Mas não vai ser para viver uma vidinha qualquer não, querido. Sabe o que que é? Vai ser para viver vida de milagre. Você pode não acreditar, mas você vai orar e os milagres vão acontecer. Você vai orar e o paralítico vai andar. É uma meia diminuiu, né? É pouca gente que fala, né? Por que a gente tem essa dificuldade de acreditar nisso, querido? A gente tem uma dificuldade, não é... Sabe, querido, um mal da igreja hoje, no geral, estou falando no geral, o mal da igreja não é a quantidade de milagres que a gente vê acontecer. Sabe qual é o mal da igreja? A dureza de coração. É a dureza de coração. Que quando o coração está limpo diante de Deus, querido, não estou dizendo que você é perfeito, não tem ninguém perfeito, amém? Não tem, nós temos falhas, querido, nós erramos, somos seres humanos e vamos continuar errando até Jesus nos aperfeiçoar, nos levar ou Ele voltar. Porque se um fruto, como é que um fruto funciona? Como é que é um fruto? O fruto quando amadurece, o que acontece com o fruto? Não, cai não. Cair é complicado. O fruto quando amadurece, ele é colhido. Porque se ele cair, ele vai se machucar. Né? Mas o fruto quando amadurece, ele tem que ser colhido. Sabe por quê? Porque se ele não for colhido, aí vai acontecer isso. Ele vai cair e vai se estragar. Então ainda, a gente não foi colhido ainda, amém? Então ainda nós estamos nesse processo de amadurecimento. Jesus ainda não voltou. Nós estamos nesse processo ainda. Então nós precisamos com urgência amadurecer para que Deus possa trazer algo novo. E você vai viver esse tempo, querido. Não tenha medo não. Eu falei para o Tiago esses dias. Falei para o Tiago, Tiago, vai lá, bota a mão, ora e manda o demônio sair. Falei ou não falei, Tiago? Querido, a Bíblia diz o quê? Diz que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem no nome do Filho de Deus. Você crê no nome de Jesus? Quem crê no nome de Jesus aqui? Então expulsar demônio, querido, é coisa normal para você. Tem que ser, queridos. Porque a Bíblia diz que esse sinal há de seguir aqueles que creem no nome do Filho de Deus. Diz o quê? Falei semana passada aqui, querido, que se beberem algum veneno, não vai acontecer nada de mal, não vai morrer. Se uma cobra picar, não vai morrer. Se pisar em serpente, escorpião, não vai acontecer nada. Se orar, mandar os demônios sair, os demônios vão sair, vão falar novas línguas. Se orar por enfermo, o enfermo vai ser curado. Esses são os sinais que tem que nos acompanhar. Mas nós não podemos ficar presos mas não está acontecendo esses milagres. Deixa eu te falar, fica preso ao que Deus falou na sua palavra. E acabou. Se não acontecer, não tem problema. Mas vai chegar a hora, amém? Agora, queridos, expulsar demônio é para todo jovem. Todo jovem tem que ter essa experiência. Falei, estava orando e pensando, vamos ver aí um dia aí para a gente fazer uma rede ou uma vigília só de libertação. E quem vai fazer a libertação é vocês. A gente traz o pastor Elito, pastor Elito Atissa e os cão, e aí deixa vocês expulsando. Entendeu? A gente tem que ter essa experiência, tem que ter esse desejo no coração de viver essas coisas. Não, um dia a gente não vai anunciar não, vai ser surpresa. Um dia vai ser surpresa, senão é arriscado não vir. Mas você tem que desejar essas coisas, querido. Você não pode viver uma vida sem sentido.
Afinal, você já entregou sua vida para Jesus. Sim ou não? Você entregou sua vida para Jesus mesmo, de fato, de verdade? Então pronto, se você entregou, já era. O Espírito de Deus já está aí dentro de você. E o Espírito de Deus vai te capacitar. Ah, mas eu tenho tantas falhas, eu erro tanto. Ah, eu tenho tanta coisa que preciso mudar. Meu irmão, quem é que não tem que mudar? Quem é que não tem que mudar? Todos nós. Agora nós não podemos ficar errando constantemente, continuar errando e decidir caminhar no erro. Porque senão vai chegar esse texto aqui na nossa vida, ó, vai ser cobrado. Na hora que chegar essa cobrança, aí vai ser um problema. Então eu preciso entender que Deus me escolheu com um propósito, amém? Deus me escolheu por um objetivo, amém? Você não vai viver uma vida sem propósito aqui na terra, não. Você tem um propósito para estar aqui. E se você está atento a tudo isso, se você está buscando a face do Senhor, ainda que tenha falhas, Deus ele vai te capacitar, Ele vai te levantar, Ele vai te sustentar. Deus ele vai te levar a viver um novo tempo. Agora, para isso, você precisa se conectar nele de uma forma como nunca. Ah, Gilmar, não consigo, eu não sei como é que faz isso. Também não sei, eu só sei que eu sei, como sei, não sei. Essa é a realidade. Sabe o que é que a gente quer? A gente quer que alguém tenha uma fórmula de como a gente realmente vê as coisas acontecer. Não é uma fórmula, querido. Porque para ti vai ser de um jeito, para mim é de outro. A tua experiência no encontro foi uma, a minha foi outra. Sabe, talvez você ore e as coisas aconteçam com muito mais rapidez do que quando eu oro. Você está entendendo? O problema é eu me dispor a orar. Eu me dispor a buscar a face de Deus. Eu me dispor a entrar na palavra, a viver, a buscar, a entregar meu coração no altar, a entregar meu coração ao Senhor de uma forma que as coisas possam explodir dentro de mim, querido. Tem que estar ali, ó, em ebulição, tem que estar fervendo. Fervoroso é isso, está fervendo aqui dentro. Ó. Não é... Faz parte, tá? Faz parte, mas não é grito, rola, baba. Não, baba não. Baba é mais complicado, né? Pode ser demônio, né? Babá pode ser demônio. Mas, querido, essas coisas vão fazer parte da nossa vida. Às vezes você vai estar lá, vai entrar na presença de Deus, e você não vai ter vontade de orar, de falar nada. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a chorar. E Deus vem falando no teu coração. Deus vem tocando no teu coração. A verdade é essa. Então, que você possa estar com o coração aberto para Deus, para viver o tempo novo quando esse tempo chegar, querido. Que você possa ter realmente uma convicção dentro de você de que Deus te escolheu. Então, se Ele te escolheu, Ele vai te capacitar para viver esse tempo novo, aonde você vai ver os céus claramente, aonde o mundo espiritual vai ser claro para você, aonde você vai ter uma visão clara, porque quando nós vivemos por princípios, nós temos uma visão clara. Imagina, ó, queridos, a gente sabe quando a gente começa a usar isso aqui, né? É porque chegou a hora, né, de melhorar a visão. Quando a gente tem uma visão clara, querido, quando a gente está com problema de miopia, meu irmão, tudo fica turvo. Você vê, consegue ver essa letrinha pequenininha aqui? Você não vê não, né? Nem eu, está tudo turvo, eu não consigo ver mais nada. Agora, quando a gente coloca a lente certa, a lente correta, querido, meu irmão, a letra fica desse tamanho, enorme, e fácil de ler. É assim no reino espiritual. Quando eu ando pelos princípios e deixo Deus trabalhar a minha visão a respeito do espírito, o mundo espiritual fica clara. Eu passo a ter uma ótica totalmente diferente. E aí a minha vida vai sendo pautada em cima desses princípios. E aí, a cada momento, eu vou vendo com mais clareza. Com mais clareza. Então, querido, você precisa estar atento a tudo isso. Você foi chamado por Deus, amém? Eu gosto lá da carta de João, que diz que os jovens venceram o mundo, venceram o maligno. Por quê? Porque são fortes.
Você é forte, amém? Você é forte. Né? Você é forte, querido. Você já venceu o maligno. O diabo não vai te tirar da presença do Senhor. Você pode até não acreditar, mas o diabo ele não vai te roubar. Porque tem pessoas que estão pagando o preço pela tua vida. Tem pessoas que têm que se colocar na brecha constantemente por cada um de vocês. Sabe por quê? Porque a gente confia e acredita que Deus e é soberano. E a nossa vida, pautada em Deus, vai vir transformação, querido. Você vai ainda experimentar o que há de melhor na face da terra. Amém? Então que você tenha essa motivação, querido. Eu quero que você fique de pé. Falei para os meninos que eu ia ser bem rápido. Tenha essa motivação, que a sua motivação seja atrair o reino de Deus. Atrair o reino de Deus sobre a sua vida. Buscar o reino de Deus sobre você. Porque na medida que você busca o reino de Deus sobre a sua vida é transformada, querido. A sua vida é levada a um novo nível, a um novo patamar. Você vai ver as coisas, está dando errado, mas você continua crendo no Senhor. Você continua acreditando em Deus. Está difícil, mas você continua acreditando no Senhor. Você não desiste, sabe por quê? Porque é Ele que te sustenta. É Ele que é o teu refúgio. É Ele que é o teu presenteador. É Ele que te dá a vida. É somente Deus, querido.